O canal de pré-adolescentes birrentos e pseudo-intelectuais coléricos chegou ao fim. Agora ninguém mais vai xingar muito no Twitter. Eu vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Agora com você. Um de nós na voz. Ei, Renato. É muita treta! Depois de Elon Musk ter comprado a plataforma e dado o nome de X, a rede social foi por água abaixo, até encerrar suas atividades no Brasil no último dia 17 de agosto. Mas como não poderia sair por baixo, o bilionário herdeiro jogou toda a culpa no STF, dizendo que o Alexandre de Moraes é censurador, feio, bobo e chato, porque não deixou a criança mimada fazer o que queria no Brasil. Ele, bilionário, foi lembrado que não está acima da lei. De novo a mesma novela. Um autoproclamado herói, à la Capitão América, que se diz defensor da liberdade na luta contra os vilões do terceiro mundo. Quem viu nosso episódio sobre a Venezuela já ouviu uma história bem parecida com essa. Então, a treta da vez, do bilionário Elon Musk contra o juiz brasileiro Alexandre de Moraes começou em abril, quando o jornalista estadunidense Michael Shellenberger publicou o Twitter Files Brasil, com documentos que supostamente comprovavam que a justiça brasileira estaria censurando a Rede X. Os tais documentos eram apenas ordens do ministro Alexandre de Moraes pedindo bloqueio de contas que praticavam crimes, espalhavam fake news, além de instigar tentativas de golpe como a que ocorreu no dia 8 de janeiro. Alexandre de Moraes é o relator dos inquéritos do STF que investigam justamente fake news, milícias digitais e atos antidemocráticos, ou seja, suas ordens estão dentro da legalidade e do esperado para a função que exerce. Tanto é que dias depois, o próprio jornalista admitiu não ter provas contra Moraes. Declarou: lamento o erro e peço desculpas. Mas, infelizmente, ninguém viu ou ouviu suas tímidas desculpas, que só ecoaram em alguns pequenos sites de esquerda. O que ficou foi a mentira de Shellenberger. A partir daí, o herdeiro bilionário e mimado Elon Musk começou uma provocação direta a Moraes, tuitando: por que você está ordenando tanta censura no Brasil? Na sequência, chamou o ministro de vergonhoso e pediu que ele renunciasse ou sofresse um processo de impeachment. E para dar uma cara de caso internacional, colocaram na jogada um deputado republicano estadunidense, chamado Jim Jordan, que abriu uma comissão no Congresso dos Estados Unidos para analisar a ditadura de Moraes no Brasil, quando ele poderia muito bem ter aberto uma comissão nos Estados Unidos para investigar a ditadura de 64, que foi patrocinada pelos próprios Estados Unidos. O factoide do Twitter Files Brasil, essa comissão no Congresso dos Estados Unidos e essa tretinha do Musk contra o Alexandre de Moraes tinham o objetivo de animar a torcida extremista brasileira para continuar aí nos atos bolsonaristas. E infelizmente deu certo. De lá para cá, Moraes incluiu Musk no inquérito das milícias digitais e seguiu seu trabalho pedindo o bloqueio de contas criminosas e mentirosas no X. Enquanto isso, Musk seguia seu plano de tentar desestabilizar o sistema de justiça brasileiro, a partir de sua rede social, para favorecer, obviamente, a extrema-direita. Até que agora, em agosto, o empresário, já sem ter muito o que fazer, vendo cair cada vez mais os números de usuários que gostam de xingar no Twitter, decidiu dar a cartada final. Desobedeceu às ordens judiciais e, quando a ele foi imposta uma multa por descumprimento, fechou o escritório da Rede X no Brasil, sob a desculpa de que estava sendo censurado. Mas por que Elon Musk se recusa a seguir as decisões do Brasil, se em outros países ele cumpre todas as ordens de remoção de conta, de conteúdo, sem acusar ninguém de censura, inclusive até quando de fato se trata de censura? Na Índia, por exemplo, a Rede X removeu os links do documentário Índia, a questão Modi, que trata o papel de Modi, o primeiro-ministro fundamentalista hindu, em um massacre de quase 1000 muçulmanos. E desde então a plataforma remove de forma sistemática a maioria das publicações contrárias ao governo. Na Turquia, outro país com um governo autocrático de direita, o X restringiu o alcance de centenas de tweets por ordem do governo de Recep Erdogan,
nas vésperas da eleição presidencial de 2023. Tanto o governo indiano quanto o governo turco se alinham com a direita internacional e ambos sofrem acusações de atacarem a liberdade de expressão da população como um todo e o direito das minorias em especial. Mas essas ditaduras reais Musk não denuncia. Pelo contrário, se alinha e obedece. Então, se não é pela defesa altruísta, solidária da liberdade de expressão, por que o bilionário e ídolo da direita fechou o escritório do X no Brasil? Poder e dinheiro. A única linguagem que essa gente entende. Antes de Musk, o Twitter tinha a receita de 661 milhões de dólares. Depois dele, a plataforma X degringolou de vez e a receita caiu em 84%. O empresário fez da plataforma uma arena de disputa ideológica, a fim de promover os seus interesses políticos e pessoais, e isso afastou os principais patrocinadores. Para diminuir o prejuízo, Musk tem feito demissões em massa. No Brasil, o escritório tinha 100 pessoas, depois dele, restaram apenas 30, e agora, nenhuma. Então, no discurso, ele é um defensor da liberdade de expressão, mas na prática, ele é só mais um bilionário defendendo sua fortuna. Só mais um fascista espalhando desinformação e promovendo a alienação do povo para melhor dominá-lo. O cabresto das mídias sociais está na mão dos coronéis digitais. Mas afinal, regulamentar as mídias é censura? Pelo contrário, só a regulamentação pode garantir mais pluralidade nas vozes e nas ideias espalhadas pelos meios de comunicação, e assim preservar a liberdade e a diversidade da expressão. A falta de regulamentação faz com que os meios de comunicação fiquem concentrados nas mãos de poucas e poderosíssimas pessoas, que espalham monólogos que só suas próprias vozes e interesses podem ser ouvidos de forma ampla. A Constituição Federal do Brasil proíbe, no seu artigo 220, o monopólio dos meios de comunicação, determinando da seguinte forma: a mídia não pode, direta ou indiretamente, estar sujeita a monopólios e oligopólios. Porém, esse artigo nunca foi regulamentado, ou seja, não foram criadas regras para evitar a concentração e garantir a pluralidade. A lei não foi concretizada, não foi obedecida. Por quê? Porque do outro lado tinha o lobby, a pressão política da família Marinho, da família Bravanel e de tantos outros coronéis da comunicação. Do mesmo modo ocorre hoje em dia. É necessária a regulamentação, mas enfrentamos o lobby do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube, do Google e tantas outras gigantes internacionais que infelizmente colocam os nossos parlamentares no bolso em troca de migalhas. E qual o resultado disso? 5 famílias controlam 50% dos principais veículos de mídia do país. Toda a população brasileira recebe informações todos os dias que atendem aos interesses dessas famílias ricas, que não defendem a democracia e a verdade, mas sim seus grandes latifúndios, suas mega empresas, seus grupos religiosos e políticos. A família com maior concentração dos meios de comunicação é a Marinho, dona da Rede Globo, que detém 9 dos 50 maiores veículos de comunicação do país. Além da Rede Globo, líder de audiência na TV aberta, o grupo domina a TV a cabo, com a Globo News e outros 30 canais. No rádio tem a CBN e a Rádio Globo. E na mídia impressa tem títulos como o jornal O Globo, Extra, Valor Econômico e a revista Época. Na sequência vem as famílias Saad, dona do grupo Bandeirantes, e a família do Edir Macedo, dono da Record, com 5 veículos cada um, seguida pela família Sitoritsky, da RBS, com 4 veículos na lista, e a família Frias, os apoiadores da ditadura militar, como inclusive todos os outros, que são donos da Folha de São Paulo. Essas pessoas detêm o controle das concessões públicas de TV e rádio que são herdadas pelos seus filhos e netos, mantendo para sempre, se possível, o monopólio, transformando um bem público que deveria atender a todos nós, nos informar, em um bem privado, que atende apenas os seus próprios interesses e negócios. A Constituição proíbe também que políticos sejam sócios ou proprietários de empresas de rádio e TV, mas isso até hoje também não foi
regulamentado. E a consequência é um número considerável de políticos que são donos ou acionistas de veículos de comunicação. E outros que primeiro se tornam proprietários de mídias e depois usam essas mídias para fazerem lavagem cerebral no povo e eles se tornarem políticos, venderem a imagem de honestos, de altruístas, de pessoas que querem o bem do povo. Aqui no Paraná, Carlos Massa, conhecido como Ratinho, começou na política. Foi vereador de Curitiba na década de 70 e 80, depois deputado federal na década de 90. Nesse período começou a atuar na comunicação, primeiro no rádio, depois na televisão, onde ficou famoso como repórter policial do ex-deputado federal, o fascista Alborguete. O pau de arara é assim que funciona. Atenção, Brasil! Tudo quanto é. Atenção, senhor secretário de Segurança! O povo, põe o rock pauleira aí! Põe o rock pauleira! Água! Olha, eu vou fingir que aqui é o Barney. Jogou água aí. A cabeça dele aqui, fazendo quase afogando. Agora eu vou levar uma pergunta. A maquininha que eles põem no saco do caboclo aqui e dá uma rodadinha. Grita, Fernão! Tem que gritar, rapaz, tem que gritar, mas gritar, tem que gritar, né? Eles põem a maquininha, quando eu rodar a maquininha, é de choque. Em 2008, Ratinho comprou a TV Iguaçu, a TV Cidade, a TV Tibagi, a TV Naipe, todas afiliadas do SBT e fundou a Rede Massa, que em poucos anos virou um conglomerado de comunicação, o Grupo Massa, que engloba 5 emissoras de TV e 28 rádios no Paraná. Ratinho não voltou para a política, mas lançou seu filho Ratinho Júnior, aproveitando a visibilidade e a influência de tantos meios de comunicação do pai. Ratinho Júnior foi o deputado estadual mais votado do Paraná em 2014, com 300 mil votos, arrastando consigo outros 11 candidatos do seu partido, o PSC, que ficaram conhecidos como a Bancada dos Ratos. E 4 anos depois, foi eleito governador do estado do Paraná com 60% de votos, ainda no primeiro turno. Nessa época, a família Massa já tinha 19 empresas, hotéis, emissoras de rádio e TV, fazenda de soja, de café, aliás, fazendas em cima de territórios indígenas. O Rato Pai nega a influência, não existe interferência. Nossa televisão e os portais são completamente imparciais, disse ele. Mas seu filho era o único candidato a governador que tinha programa garantido na Rádio Massa das 6 às 8 da manhã, todos os dias. Outro exemplo é o Grupo Record, um dos maiores do país, controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus, uma entidade religiosa que tem por detrás não apenas um político, mas um partido inteiro. O Partido Republicano Brasileiro, que conta com 75 deputados estaduais, 41 deputados federais, 3 senadores, 257 prefeitos, 2 governadores e 2 vice-governadores. Um império. Esses exemplos demonstram que a falta de regulamentação favorece o monopólio e impede a pluralidade de vozes na política. Ou você, ou alguém do teu bairro, é dono de uma emissora de TV e tem condição de também influenciar a mente das pessoas todos os dias, de forma massiva. Não. Isso é direito, ou melhor, privilégio de alguns, dos que dominam. Mas isso é um problema das mídias antigas, Renato. A internet hoje veio para revolucionar tudo isso. E nela todo mundo pode se expressar. Por isso, regulamentar as redes sociais é censura sim. Calma lá, meu jovem, calma lá. Então vamos voltar ao que diz a nossa Constituição. Um dos direitos fundamentais é a livre manifestação do pensamento. Mas ao mesmo tempo a Constituição veda o anonimato. Ou seja, o direito de liberdade de manifestar está relacionado à responsabilidade daqueles que manifestam. A internet não pode ser terra de ninguém. O que você diz, você tem que responder. Você tem que ser dono das suas palavras. A falta de regulamentação dificulta a responsabilização dos usuários que cometem crimes, como injuriar, difamar, caluniar as pessoas ou espalhar discursos racistas, preconceituosos, de ódio. E mais difícil ainda é responsabilizar as plataformas que permitem e que muitas vezes estimulam porque lucram com esses crimes. A discórdia gera mais engajamento do que a paz. Por isso é que, enquanto não existe uma regulamentação definida,
tem sobrado para o STF a tarefa difícil de investigar a conduta dos usuários que cometem crimes nas redes sociais e puni-los. Tanto é que em 2014, Fabiane Maria de Jesus foi espancada até a morte por moradores do Guarujá, em São Paulo, por conta de uma fake news publicada e compartilhada no Facebook. Fabiane foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças e por causa disso foi assassinada. Em 2017, no Mato Grosso do Sul, a adolescente Karina Seifer, de 15 anos, tirou a própria vida depois de ameaçarem vazar fotos íntimas da jovem na escola. Foram tantos os casos de chantagem e de ameaças, de violações, de abusos sexuais pela internet que toda a sociedade tem se organizado e exigido a regulamentação. Quem não quer são as grandes empresas que vão perder dinheiro com isso, porque a internet, como está, terra de ninguém, gera muito lucro. Esses casos demonstram que a falta de leis nas redes sociais custa vidas. Vale dizer que esse assunto só é um bicho de 7 cabeças aqui no Brasil, já que países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, ou mesmo nossa vizinha Argentina aqui do lado, são alguns exemplos de democracias que implementaram a regulamentação das mídias. Em 2023, a União Europeia criou diversas regras para a regulamentação das chamadas Big Techs, como Instagram, TikTok, Twitter, Amazon, Google e Microsoft. Dentre as várias determinações, 2 são as principais. As plataformas devem remover imediatamente conteúdos que sejam ilegais e devem denunciar as autoridades no caso de um crime grave. E as empresas que descumprirem a lei terão que pagar multas que podem chegar até 6% do seu faturamento global, além de ficarem temporariamente proibidas de operar no espaço europeu. O freio na atuação das Big Techs na Europa parte do entendimento de que as redes sociais já não são apenas um negócio de entretenimento, fomentado por empresas privadas, mas um serviço público essencial para a comunicação de toda a sociedade e para o bem viver de todas as pessoas. Se em outros países, exemplos de democracia, regulamentação da mídia é lei, por que no Brasil é censura? O Brasil é o segundo maior recordista em tempo gasto nas redes sociais, atrás apenas das Filipinas. Durante as eleições de 2018, uma pesquisa publicada pela Datafolha mostrou que 46% da população brasileira se informava sobre os candidatos pelo WhatsApp e pelo Facebook. Ao mesmo tempo, um outro estudo revelou que os brasileiros são os que mais acreditam em fake news. Ou seja, passamos muito tempo nas redes, usamos ela para nossa formação política, mas não sabemos identificar o que é verdade e o que é mentira. Presas fáceis. Isso se comprovou com a enxurrada de fake news durante o horror da pandemia do Covid-19, quando vimos muita desinformação que infelizmente negava a eficácia da vacina e gerou uma consequência mortal. Antes disso, nas eleições de 2018 que elegeram Bolsonaro, o uso de fake news por meio das redes sociais se estabeleceu com força no Brasil. Em 2016, Donald Trump já utilizava exatamente as mesmas táticas nas eleições dos Estados Unidos. O uso de fake news como propaganda eleitoral foi, inclusive, um dos principais fatores que levaram Trump a ter sido eleito presidente. O esquema ilegal do uso das mídias sociais nas eleições dos Estados Unidos foi desmascarado no escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica. Uma investigação do The Guardian e do The New York Times, publicada em 2018, revelou que dados pessoais de até 50 milhões de cidadãos estadunidenses tinham sido obtidos irregularmente do Facebook e utilizados de modo indevido para fins eleitorais. A companhia britânica, que trabalhou para a campanha presidencial de Donald Trump, usou os dados obtidos ilegalmente para traçar perfis de eleitores e lhes dirigir propaganda política personalizada e notícias falsas, influenciando, obviamente, desse modo, as eleições. Coincidência ou não, um dos proprietários da empresa é o bilionário norte-americano Robert Mercer, que foi financiador da campanha de Trump e um dos incentivadores da chamada direita alternativa dos Estados Unidos. A Cambridge Analytica decretou falência logo após o escândalo. Outro exemplo de como a falta de regulamentação das mídias contribui para atacar processos eleitorais foi revelado por uma investigação do coletivo Forbidden. Eles denunciaram ao mundo a existência de uma empresa clandestina israelense que manipulava eleições através das redes sociais, principalmente no continente africano, mas também em outros lugares como México e Espanha. As informações vieram à tona em 2023. Tal Hanan, o homem por trás da agência, é um ex-agente das Forças Especiais de Israel,
que atuou por décadas usando o pseudônimo de Jorge. A empresa apelidada de Tim Jorge é composta de ex-membros dos serviços de segurança israelenses. A estrutura atuou em 33 campanhas eleitorais em nível presidencial. Segundo um dos repórteres infiltrados, das 33 campanhas, 2/3 delas ocorreram na África e 27 foram bem-sucedidas. Para suas atividades, a empresa desenvolveu durante 6 anos uma plataforma digital, a Aimes, que lhe permitia criar inúmeras contas falsas nas redes sociais e, sobretudo, ativá-las e alimentá-las. O sistema explorava milhares de perfis falsos, que poderiam ser consultados numa espécie de catálogo, com avatares de todas as etnias, nacionalidades e gêneros. Os repórteres infiltrados visitaram a sede onde a empresa funciona e, aos jornalistas, o próprio Hanan afirmou que seus serviços, descritos como operações secretas, estavam disponíveis para agência de informação, campanhas políticas e empresas privadas que quisessem manipular secretamente a opinião pública. Foi para combater essa escalada de fake news que em 2020 o Congresso Nacional debateu um projeto de lei que visa combater as fake news apresentado pelo senador Alessandro Vieira, com o objetivo de responsabilizar, fiscalizar e aplicar sanções para as plataformas digitais e os usuários que disseminarem notícias falsas e discursos de ódio na rede. Mas isso afetaria diretamente o lucro dessas empresas, seja criando os mecanismos necessários para fazer a modulação, seja tirando do ar o tipo de conteúdo que gera mais engajamento e lucro para elas, seja pagando impostos. O Brasil representa o segundo maior mercado para as redes sociais, atrás apenas dos Estados Unidos. E, especificamente da plataforma X, o Brasil é o 4º maior mercado do mundo, com cerca de 20 milhões de usuários. Foi devido ao possível impacto orçamentário que as multimilionárias Big Techs interferiram na tramitação legal do projeto e atacaram de forma rasteira e covarde e ilegal o PL das fake news, conseguindo desse modo impedir o seu avanço no Congresso. Nas vésperas da votação, o aplicativo Telegram enviou uma mensagem aos seus usuários falando contra o projeto de lei, afirmando que o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. Olha o absurdo. O Google também participou da campanha contra o PL. Quem abriu o site de pesquisa se deparava com um link abaixo da caixa de busca com os dizeres: o PL das fake news pode piorar sua internet. A Meta, proprietária do Facebook, WhatsApp e Instagram, por sua vez publicou uma nota dizendo que o projeto criava um sistema permanente de vigilância, similar ao de países de regimes antidemocráticos. Novamente a mesma história. Dizem defender a liberdade de expressão, mas essas grandes corporações midiáticas defendem apenas sua liberdade de lucrar a qualquer custo e de alienar e promover a dominação do povo. As empresas que tentaram desmobilizar a aprovação do projeto de lei das fake news no Brasil são as já citadas Big Techs, grandes empresas de tecnologia que dominam o cenário global de produção de informações. Entre elas estão Amazon, Apple, Google, Meta, Facebook e Microsoft. Elas controlam cerca de 80% do mercado. Em 2019, juntas, essas empresas tiveram 900 bilhões de dólares em receitas, ou seja, maior que o PIB de países como a Suíça. Já em 2023, as 5 empresas lucraram 329 bilhões de dólares. Ou seja, está claro que os limites nos serviços de informação, que são de interesse público, não podem ser definidos pelas empresas privadas que visam lucro. Além de estabelecer regras, a regulamentação da mídia é capaz também de estimular a produção local, nacional de conteúdo e garantir ainda mais liberdade de expressão com a veiculação de opiniões distintas sobre os mesmos assuntos. Quem impede o avanço desse debate não está nem nunca esteve preocupado com censura, mas tão somente com o lucro e com o poder de fazer lavagem cerebral em grande escala, alienando as pessoas e construindo um senso comum que sirva aos interesses deles, da classe dominante. A televisão mostra o que acontece? Em nossos países, a televisão mostra o que ela quer que aconteça. E nada acontece se a televisão não mostrar. A televisão, essa última luz que te salva da solidão e da noite, é a realidade. Porque a vida é um espetáculo. Para os que se comportam bem, o sistema promete uma boa e confortável poltrona.